Buenas, então uma revisão de última hora aqui sobre átomos, tabela periódica, número atômico, como é que isso cai na prova do IFE. Vamos dar. Essa aqui é a primeira imagem que a gente tem de um átomo de hidrogênio e já dá pra gente ter uma ideia mais ou menos de como é que ele funciona. Dá pra ver que tem um centro vermelho pesado ali onde está a massa dele e ao redor uma coisa meio faiscante, assim, uma coisa meio nuvem, que é onde vai estar o elétron. Vamos ver melhor isso. Então, um átomo ele é feito por três componentes, três coisas. As primeiras são essas bolinhas leves, que são os elétrons que ficam girando. Esse elétron ele tem uma carga negativa. O próton, e aí fica a dica, né? Próton, P de positivo, ele vai ter uma carga positiva e ele é pesado. Ele vai estar no centro. Na imagem de baixo vocês vão ver umas bolinhas verdes, que são negativas, que estão girando, e no meio dele tem umas esferas, né, que são positivas, e tem umas que não têm símbolo nenhum. Essas que não têm símbolo nenhum são neutras, ou seja, são nêutrons. Mas a gente consegue ver por esse desenho quem é que pesa, né, o próton que está ali no centro, o nêutron que está ali no centro, e quem é que é leve, o elétron, tá bom? Vamos adiante então. A ideia é que, olhando para isso aqui, a gente consiga, só olhando para o número de bolinhas amarelas, que são positivas, a gente consiga descobrir quem é esse átomo, né? E aí, quem que é esse átomo? Vamos ver. A gente vai ter que somar, né? Vai dar 1, 2, 3, 4... Aqui no meio tem um escondido, ó, ficou feia essa imagem, mas é isso. Tem ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ideia dos caras foi que quando a gente tivesse o número de prótons, a gente pudesse organizar todos os elementos pelo número de prótons. E aí alguém teve uma ideia de vamos fazer uma tabela. A gente começa, vamos lá, 1, o 2 aqui nesse outro lado, 3, 4, 5, 6, 7. O átomo que tem 7 prótons, não importa o resto. O átomo que tem 7 prótons é um nitrogênio. É isso. Eu sei que essa coisa é um nitrogênio pelo número de prótons. Percebam? Então, o número atômico, o número do átomo, é o número de prótons dele. E aí vamos detalhar um pouco os nomes, porque sim, um dos principais jeitos que cai lá no Instituto Federal é pensando o nome dessas coisas. E vamos primeiro para os nomes fáceis. Tu tem ali, ó, o O de oxigênio, o C de carbono, o N de nitrogênio e o F de flúor. Ok, esses são muito usuais, assim, eles aparecem muito para nós, mas vamos para as pegadinhas, por exemplo, tu vai ter o Fe, que vai ser o ferro, aqui nesse canto, ó. O Ca, que é o cálcio, e meu Deus, eles vão tentar muito, ou tentaram já muitas vezes iludir o estudante, dizendo que o cálcio se chamava C, ou que enfim, eles vão tentar fazer essas coisas. A gente já sabe que o C é o carbono. Olha ali o níquel, Ni, tá, mas o nitrogênio também começa com N, entenderam? Esse tipo de jogadinha, ou PT de platina, tipo, é muito fácil pensar em prata quando tu vê PT, mas não é. E é esse tipo de jogada assim que eles vão fazer para tentar enganar a gente. Vocês podem ver, essa aqui é a grande tabela que eles vão te dar impressa na hora da prova e não vai ter o nome do elemento. Não adianta, vai ter só a letra e tu que te vire para lembrar. Vamos para os casos mais difíceis. Olha ali, ó. Tu vai ter esses nomes que são em grego ou em latim. Por exemplo, o chumbo. O chumbo em latim ele se chama plumbum. Então, o elemento dele vai estar como Pb. Sor, por que não está CH? Se é chumbo, né? Baita ideia. Só que o que acontece? Essa tabela não é em português. Essa tabela não é para os brasileiros usar. Essa tabela é para os químicos do planeta inteiro usar. Então eles pegaram, vamos atrás de uma língua antiga, uma língua morta, que parou no tempo, né? O latim ali, e vamos chamar isso aqui pelo jeito que os latinos, né, antigos chamariam. Vamos ali, ó. Olha só, o sódio eles chamam de nátrium. Então para nós vai aparecer como Na. A prata vai estar como argentum. Argentum de Argentina, do Rio da Prata. Então, ó, Ag. Não é o PT, tá? Ouro é mais fácil, né? O aurum. Daí tem o Au. Mais ou menos, dá pra lembrar. O cobre, ele vai se chamar cuprum e vai ter esse símbolo, o Cu. O potássio vai se chamar cálium, para nós, e aí vai aparecer como K.
O enxofre ele vai aparecer como sulfur, né, com a letra S, e o fósforo, aí tem uma pegadinha, né, porque é do pH fósforos, que vai ser só a letra P, beleza? Então, tem uma jogada aqui que eles fazem às vezes, que é mostrar para nós assim, e o manganês, como é que é o nome do manganês? E o manganês, ó, MaN, então o manganês, ele vai ser o Mn, e o magnésio, Mag, sacaram? Certo? Então, essas aqui são nomes que aparecem para nós. Uma vez caiu um tal do bronze. Se vocês olharem bastante aqui, vocês vão achar o Br, mas o Br é o bromo, é outra parada. O bronze não existe. O bronze, ele é uma mistura. Se tu pegar o cobre, que existe, ó, o cobre, que é o cuprum aqui, com estanho, que deve ser o ST, alguma coisa assim, deve ser SN, de repente, tomara. E tu misturar esses dois metais vai dar uma coisa muito mais firme, que vai ser o bronze. Ou seja, o bronze não existe enquanto elemento da tabela. Ele é uma liga, uma mistura, né? Uma geleca que tu misturou ali. Vamos adiante, vamos adiante. O que nós temos agora é como esses elementos estão organizados na tabela. Eles poderiam dar a tabela coloridinha, pintadinha, essa aqui bonita, mas não, vai dar uma tabela seca, crua, igual essa aqui. Olha só, em roxo vocês têm os metais, que é o maior grupo, o principal, vamos dizer assim. Esses metais, gente, primeiro, a gente sabe um pouco sobre os metais, eles são sólidos, né? Eles são duros, eles reluzem, eles fazem barulho de metal quando tu toca eles. E, por exemplo, olha uma panela. Uma panela, a gente liga fogo nela e ela transmite o calor muito bem para o alimento. Um fio de luz consegue carregar, né? Conduzir a energia de um lado para o outro. Então, os metais têm essas características aqui. Alguns mais, outros menos. Do lado, olha bem, em azul, aqui nesse espaço, tu vai ter os que não são metais. A gente vai chamar eles de ametais. Ou seja, não são metais. Eles são um monte de coisa, não sei o que eles são, cada um é de um jeito. O que a gente conseguiu fazer foi, olha, vamos separar eles para o cantinho aqui e vamos deixar eles quietos, não consigo falar mais. Então, falei dos metais, falei dos ametais e agora vamos para os gases nobres. Essa fileira em amarelo aqui é uma fileira que, ó, vamos lá, primeiro, gases. A prova vai tentar empurrar para vocês que, tal elemento, ele é um metal muito duro. Não, se ele está nessa coluna aqui, eu sei que ele é um gás nobre, eu sei que ele é um gás, não vem com metal para mim. Outra coisa, eles são nobres, eles são cheios, eles não se misturam. Ou seja, eles reagem pouco, eles interagem pouco, entendeu? Eles se misturam pouco. Eles são gases e eles são apartados, são nobres, beleza? É assim que vai ser os grupos para nós. Feita aqui então a nossa tabela, eu fiz um risco, um corte feio aqui, terrível nela, para mostrar para vocês quando ou em que momento que os metais viram ametais. E vocês vão ver que está aqui assim, ó, o B, a Si, a S, T, E, a T. Como é que eu lembro disso? Se tu ler ao contrário, olha só, o AT, se tu ler assim, ó, até assim, Brasil, talvez tu lembre. Ou seja, se tu olhar para essa nossa tabela e ver que tem até assim, Brasil, talvez tu consiga diferenciar só de olho. Olha só, inclusive tá até marcadinha em preto, assim, mais escuro, aqui assim, ó. Talvez isso facilite para nós encontrar onde é que fica essa fronteira, digamos assim, entre o roxo e o azul, né? E essa última tabela, essa última coluna aqui é a nossa coluna dos gases nobres, daí a gente já sabe, fácil. Vamos lá, se eu pego um desses azulejos aqui, se eu pego aqui ó, o oxigênio, arrasto ele para outra tela, vocês vão ter primeiro um número. O número do átomo, número atômico, né? O número do átomo de oxigênio é 8. Se eu botar esse é o número de prótons, é o número que define ele. Se eu botar um próton a mais, vamos ver o que ele vai virar. 8, 9, ele vai virar um flúor, sabe? Então, não pode mexer, nunca vai alterar esse tal número atômico. Se tem 8 prótons, eu sei que é um oxigênio. Olha o número de baixo aqui, ó. Tá escrito... Era para ser uma vírgula, né?
15,999, ou seja, vamos arredondar para 16, vamos fingir que é 16. A questão é, o oxigênio ele tem 8 prótons. Só que a outra coisa que pesa, além dos prótons, são os nêutrons. Então, eu sei que, como ele tem 8 prótons, para chegar nesse tal 16 que eu mostrei aqui, falta pelo menos uns 8 nêutrons. Então, aqui embaixo vai estar escrito o número da massa, o quanto pesa cada oxigênio. Vou tentar dar um outro exemplo. Vamos aqui, ó. Qual é o número atômico do boro? Tá aqui, ó. Número atômico 5, sereno. Número atômico do chumbo, 82. Número atômico do carbono, 6, né? Tranquilo. Eu queria chamar a atenção, olha aqui para o hélio, por exemplo. Eu sei que o número atômico, o número de prótons é 2, por quê? Porque não vai ser 4. Não tem como ele ter 2 prótons, não tem como ele pesar 2 e ter 4 prótons, sabe? Isso seria ilógico. Então, a massa é sempre maior que o número atômico. Eu consigo olhar para isso aqui e falar, tá, o número menor é a quantidade de prótons. E, de novo, a massa é a soma desses prótons positivos com os nêutrons. Se tu somar isso, vai dar essa tal da massa atômica, o peso do átomo. Vamos para o exercício rapidinho. Observe a figura abaixo. Ok, observei. O número atômico, ó, o número de prótons, o número que define este átomo, e o número de massa do átomo, tá, o peso, né? Representado na ilustração acima são respectivamente, ok, vamos lá. O número atômico, o número de prótons é 1, 2, 3, ok? Letra A e letra D, vamos para a última. E o número de massa, o peso, vai ser os 3 prótons mais os 4 nêutrons. 3 mais 4, 7, eu sei que a resposta certa é a letra A nesse exercício. Vamos adiante. Vocês têm mais uma tabela aqui para lembrar, só para ficar mais fácil de acessar. E aí, 2023 caiu deste jeito. Eu vou me jogar para lá. Ó. Ih, cheguei. Olha só, eu vou ler direto ao final, aqui que a gente não tem tempo. Encontramos na tabela periódica um elemento chamado criptônio, cujo símbolo é Kr. Ufa, graças a Deus ele deu para nós que criptônio se chama Kr. Sobre o elemento criptônio, podemos afirmar que, vamos encontrar o tal do criptônio, está aqui, ó, Kr. O Kr está bem na última coluna, olha só, naquela coluna amarela. Então eu sei que ele é um gás nobre, tá, eu sei que ele é gás e eu sei que ele não se mistura. Letra A, um mineral... Perdão. Letra A, um mineral. Não, ele é um gás? Tá. Parei. Letra B, um gás. Pode ser altamente reativo. Não, ele não é reativo, ele não se mistura, ele não reage, ele não quer negócio com ninguém. Se basta. Letra C, um metal. Não. Um líquido. Parei. Ó, um gás muito estável e pouco reativo. Ele é nobre, ele não, sabe? Então, assim, ó, por mais que eu não conheça o criptônio, eu consigo olhar para essa tabela, achar ele aqui na coluna dos gases nobres e falar, tá, eu posso afirmar que ele é um gás, posso afirmar que ele não se mistura, matei a questão. Montão de texto, né? A questão de verdade aqui vai ser a gente ver estes elementos aqui, ó. Ele cita, né, vários elementos para nós. Eu vou marcar em vermelho, roxo. Tá. Cobre, manganês, zinco, cromo, cobalto, níquel, chumbo. Ok. Todos eles associados ao rejeito. Tá. Vamos para a pergunta. Baseado no texto acima, a alternativa que contém somente símbolos de alguns elementos químicos citados. Eu vou ter que ver então. Alternativa que contém símbolos dos elementos químicos citados, ou seja, qual dessas alternativas aqui, qual delas só tem elementos que estão nessa lista, tá? Então, olha só, vou fazer uma bagaceirice aqui. Vamos lá, vamos arriscar aqui então dizer um elemento para o cobre, uma letra para o cobre. A gente tinha falado antes que era o Cu, mais ou menos fácil de lembrar o cobre, né? Eu vou botar mais para cá, então. O que a gente tem no cobre? O Cu. O manganês, MaN, então, Mn. O zinco, olha, deve ser alguma coisa a ver com Zi, Zn, certo? Vou deixar em branco essa, mas acho que é tranquila também afirmar que é Zn. Cromo, Cr, fácil. Cobalto, ó, C é carbono, deve ser um Co, cobalto.
Níquel, o Ni, né? Se for só um N vai ser um nitrogênio. O chumbo é o plumbum. Então vamos adiante, vamos ver o que eu encontro aqui nesta lista. Letra A diz CR. CR tem aqui, ok. NI. NI temos aqui. MG, não, ó, ele chamou de MG, mas era MN. Matamos a letra A, vamos para a letra B. ZR. Bah, ZR é zircônio, não tem como ZR ser zinco. Então, parei por aí. Vamos para a letra C. PB. PB é chumbo. Ok, temos. MN, temos manganês. NI, temos. E CR, do cromo. Tá aqui. Tá, acabou a questão. Vou fazer as outras, ó. Letra D. MG. Não é MG. A letra E diz Q e MG. Não é MG. Então, acabou, galera. Tem choro. Vamos embora. Letra C. Mais uma. Ó, vou me tirar rapidinho. E o leite, tá. Aqui diz, os minerais presentes no leite, em especial o cálcio e o fósforo, tá, ok. Ele quer saber o cálcio e o fósforo. Fósforos. Tá. Vamos para esse cálcio e fósforo. Vou tentar achar eles aqui na tabela. Vamos ver se eu consigo marcar para nós. Cálcio, Ca, né? Fácil. Depois... Desculpa. Não foi por maldade. Tá. Agora vamos ver o outro, é o fósforo. Fósforo é o letra F? Não, é letra P de fósforos. Tá. Olha só. Letra A. O cálcio tem símbolo C. Próximo. Né? O C é carbono. Letra B. O fósforo tem símbolo F. Não, fósforos. Né? P. Letra C. O cálcio tem símbolo CD. Não. Onde é que tu botou um D aí, amigo? É importante para evitar osteoporose. É verdade, mas não tem nada a ver com CD, tá? Cancela. Letra D. O fósforo apresenta o número atômico 15, ó. Fósforo tem 15 e tem 31 aqui. 15 é o número de prótons, ou seja, o número atômico, o número do átomo, e 31 é o peso. Então tá, acabou. Letra D, matamos o exercício aqui. A letra E vai dizer, o cálcio é um elemento gasoso. Ele é um metal, amigo, ele tá aqui nos metais, cara. Não, mentira. Não me irrita. Aqui diz, em uma Olimpíada, os atletas buscam suas melhores marcas, simbolizadas pelas medalhas de ouro, prata e bronze. Sobre esses materiais são feitas as seguintes afirmações. Ok, o assunto é ouro, prata e bronze. Número 1. O ouro é um metal excelente, condutor de calor e eletricidade, tá? Cujo símbolo é AU, aurum. Perfeita. Serena. A prata é um metal mais reativo que o ouro, por isso não é tão nobre. Já está esquisita essa frase. Ela é mais reativa, por isso não é tão nobre. E seu símbolo é PT. Tá, ó. A prata, ela não é PT. A prata é argentum, argentina, entende? Então, ela é AG. PT é platina, é outra parada. A número 3, ó. O bronze é um metal de cor amarronzada muito duro, cujo símbolo é BR. Tá, ó, é um metal de cor amarronzada, ok, muito duro, ok, cujo símbolo é BR. Não, BR é bromo. O bronze, ele é uma mistura de estanho com cobre, sabe? Então, ó, mentira. A número 2 e a número 3 são falsas. Assinado alternativo que contém as afirmações corretas. Letra A. Só a letra A importa para nós aqui, então, resolvida mais essa. Vocês vão ter, observe a imagem sobre a composição química em massa, né? O peso, né, dessas coisas aqui na Terra. Vamos diminuir. Tá, aqui diz a Terra inteira. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho de zoom nesse texto. Tá. Ok, a Terra inteira, então, é formada por um montão de ferro, oxigênio, tá. A crosta, né, a parte de dentro, né? Ela é formada por um monte de metalzinho, bastante oxigênio e bastante silício. Ok, pronto, li. Aprendi tudo que eu tinha que aprender, vamos para o exercício de verdade. Analisando a imagem e seus dados, é possível afirmar que... Vamos ter que fazer uma por uma. Letra A. O oxigênio é o único único não metal presente na crosta. Vamos ver, ó. Alumínio é metal, ferro é metal, magnésio, cálcio, potássio, sódio, outros. Sabe Deus o que é outros? Oxigênio
Tá aqui. E tem um tal do silício. Eu vou ter que encontrar na tabela silício. S é enxofre. Aqui ó, SI, silício. Tá, o silício tá para cima, né? Ele tá no até assim Brasil, então ele é dos ametais, ele é um não metal. Vamos voltar na pergunta. A letra A diz: o oxigênio é o único ametal. Mentira, mentira. O oxigênio ele é ametal, mas o silício também é ametal. Então tu vai dizer que o oxigênio é o único? Falso, tá errado isso aí. E depois letra B. A crosta terrestre tem um maior percentual em massa de ametais. Pode ser? É boa, vamos ver. A crosta, nessa parte de dentro, tem um maior percentual em massa de ametais. Se tu somar 46 mais 28, vai dar... 46 mais 28 vai dar... 46 mais 28 vai dar... 74? É, 74. Tá, então assim... a crosta tem um maior percentual em massa de ametais. É verdade, olha só, eu somei o oxigênio com o silício e deu 74. É muito mais ametais do que metais, né? Olha as mixarias que tem de alumínio, ferro, só um pouquinho. Então, olha bem, a letra B está perfeita. A letra C, o ferro é o metal presente em maior quantidade na crosta. O ferro tem 6, sendo que o alumínio tem 8, né? Entre os metais presentes, o silício. Não, silício eu acabei de ver que não é metal, sabe? Então, não começa. Letra E. Os metais mais abundantes na Terra inteira são metais alcalinos. Olha que coisa interessante. Vamos ter que... Vou só comentar rapidinho. Isso aqui não vai mudar a vida de ninguém, mas vamos lá. Os metais alcalinos são os dessa primeira coluna aqui, ó. Qual é a diferença? Não sei, tomara que algum professor possa um dia ensinar isso para vocês. Mas a questão é, os metais aqui são os alcalinos, aqui são os alcalinos terrosos. Então cada coluna tem um nomezinho, né? E aí ele falou assim que os metais abundantes na Terra inteira são metais alcalinos. O alumínio e ferro, vamos ver o alumínio e ferro. O alumínio não está aqui, o ferro não está aqui. Os dois aqui, ó, aqui está o Al, aqui está o Fe, então, não, cai fora, cai fora. Ah, não, é a Terra inteira. Terra inteira desse outro lado aqui. Mas o ferro está aqui, o ferro não está nos alcalinos, então vamos embora. Eu vou adiante, erva mate, coisa boa, eu vou só marcar o que importa para nós. Ele fala, olha, encontraram chumbo e cádmio para matar as pessoas. Esse tal chumbo e esse tal cádmio aqui, né, tá falando que eles fazem mal, metais pesados que podem causar sérios problemas de saúde, baseado no texto, assinale a alternativa aqui, não contém os metais que podem ser danosos. Ou seja, a gente vai ter que olhar para essas alternativas e ver qual delas não tem nem o chumbo, nem o cádmio. Vamos dar um nome, vamos inventar uma letra para chumbo, vamos chamar de PB. E o cádmio... Se tu botar Ca, você está chamando de cálcio. Tá errado. Então, eu vou botar CD. Se puder, eu botava cádmio, assim. Mas não, vou botar só CD e tá tudo bem. Letra A. Tô vendo aqui o PB. Ele quer a alternativa que não contém o PB. Vamos ver a letra B. Tem o CD do cádmio. Então, ó, não é a letra B. Vamos ver a letra C. Não. Vamos ver a letra D. Tá, letra D, matando. Ó, a letra E vai ter aqui o PB de novo, ó. Então, a alternativa a letra D não está falando nem do PB e nem do CD, né? Do chumbo, do plumbo e do cádmio. Eu acho que dá para fazer essa questão. Acho que... Mas é claro, só consegue fazer essa questão se tu sabe que chumbo se chama PB. É uma aberração saber isso, mas sim. É assim que a gente vai matar essa questão. Chegamos no segundo ponto. Agora vai entrar o segundo jeito que isso tudo é cobrado, tá? Agora vai vir a parte dos números, a parte da matemática. Ó, vamos lá. Primeira regra. Um átomo estável, equilibradinho, bonitinho, ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Um próton vai puxar cada elétron e assim ele vai ficar estável. Olha só. Eu vou olhar aqui primeiro, eu vou organizar por coluna, assim, a gente vai fazer, ó. O carbono, eu sei que isso aqui é um carbono. Tá o número 6 e o número 12. Quantos prótons ele tem?
Eu sei que o número maior, o 12, ele é a massa, ele é o peso. Então, ó, já boto aqui, ó, peso 12. O número de prótons é o número menorzinho, 6. Vamos adiante. Quantos nêutrons? Ó, se ele pesa 12 e metade disso é 6, né, que é os prótons, a outra metade, os outros 6, vão ser nêutrons. Se ele está equilibrado, e esse aqui está estável, estou falando para vocês, se ele está estável, vai ser o mesmo número de prótons, vai ser o mesmo número de elétrons, ele vai estar perfeitinho. Então, se tem 6 prótons, vai ter 6 elétrons. Do outro lado aqui, ó, o boro. O boro, tá fácil, né? 5 prótons, massa 10, e nêutrons de 5 para chegar em 5 prótons para chegar em 10 de peso, tem que ter uns 5 nêutrons pelo menos. Se ele está equilibrado, ele vai ter 5 elétrons. Vamos no Hg. O Hg, que é o mercúrio. Não sei por que Hg. O Hg, se vocês quiserem, dê um Google e pausa o vídeo e pesquisa o que é Hg. Prótons não vai ser 200 porque 200 é a massa. Já vou botar a massa que eu sei aqui. O número de prótons vai ser o número menor, o 80. E aqui embaixo eu vou botar o número de nêutrons. Vou ter que fazer 200 menos 80 para descobrir quantos nêutrons faltam, né, para chegar ali. Vai dar 120 nêutrons. Porque, ó, 120 nêutrons mais 80 prótons, calcula 200 de peso. Aqui diz assim, ó, elétrons. Tá, ele está estável, ou seja, mesmo número de prótons, sereno. Vamos lá. O Na vai ter 11 prótons, 23 de peso, 12 nêutrons e 11 elétrons. Sereno. Tá. Isso é quando ele está perfeitinho, quando ele está estável, seguindo essa primeira regra aqui. Agora eu vou bagunçar isso. Agora eu vou para os, olha só, íons. Os íons, eles são outra coisa. Quer dizer, eles são a mesma coisa, mas eles estão energizados, alterados. Olha bem. Tu tem um átomo neutro estável, só que se ele perder elétrons, ele vai ficar positivo, vai virar um cátion. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar negativo, vai virar um ânion. Vamos com calma, vamos com calma. Pensa que ele está estável. Olha só, olha o que eu vou fazer com esse pobrezinho desse hidrogênio aqui. Ó. O que tu tem? Tu tem um próton e um elétron estável, sereno. Agora, olha o que eu vou fazer com ele. Eu vou adicionar mais um elétron. Ó, dá vontade de apagar tudo aqui. Eu vou apagar tudo. Que azar. Ó, adicionei um elétron. O que aconteceu com ele? Ele ficou com 2 elétrons. Ou seja, tem 2 cargas negativas ganhando uma briga contra uma carga que ela é positiva. Então, vamos voltar. Que a gente está com tempo agora eu estou com tempo. Nesse caso aqui, ó, se tu ganhou elétrons, quem é que está ganhando a luta? Os negativos, o teu bicho, teu átomo vai virar um ânion. Agora, se tu arrancar elétrons dele, quem é que vai ganhar a luta? Os positivos, o próton vai ganhar, aquilo ali vai ficar com uma energia positiva, porque ele não tem ninguém mais para equilibrar. Sacaram? Vai ser sempre um jogo de botar elétron, tirar elétron. Olhando aqui do lado, vocês vão ter Ca, Mg e Cl. Olhem os sinais. O Ca, o cálcio, ele está escrito com sinal de mais, ou seja, quem é que está ganhando? O próton. O que aconteceu com o elétron? Foi arrancado dele. O Mg, o magnésio, tá, o Mg. Está escrito 2+, significa que arrancaram 2 elétrons dele, ou seja, os prótons estão ganhando essa briga ali, ele está positivo, porque arrancaram elétrons dele. Aqui diz Cl-. Cl- é porque esse, deixa eu ver, Cl, o cloro, né, ele deve ter ganhado um elétron, alguém deve ter botado um elétron a mais ali, certo? Olha aqui. Tu tem 2 nomes esquisitos, ou seja, cátion quando é positivo, ânion quando é negativo. Precisa lembrar dos dois? Sim, mas se tu lembrar que o cátion é positivo, o outro é o outro é negativo, tá? Assim, se apega no cátion, sabe? Se apega no cátion. Olha, o cátion é quando ele ganha, é quando ele perde elétrons, é quando ele está mais positivo, certo? Então vamos ali.
Nesse caso aqui, ó, essa tabela está organizada por colunas. Nesse caso, onde eu retirei, tu tem aqui, ó, o que sobrou? Sobrou um próton. Quantos elétrons sobrou? 0 prótons. Qual é que é a carga que ganha? Antes estava 0. Agora, qual é a carga que ganha? Ganhou o próton. Só tem um próton ali, ele vai ganhar, óbvio. Como é que eu vou chamar isso? De um H. Tá errado isso aqui? Eu não consigo ler. Olha, era para ser um H+. Eu acho que aquilo ali é um H+, mas não dá para ler, desculpem. Isso aqui vai se chamar H+. Acreditem nisso. Por outro lado, aquele outro lá, do outro lado da história, ele vai se chamar, né, por óbvio, um H-, porque ele é um H que ele recebeu um elétron a mais. E se eu botasse mais um elétron, vai ser o H2. E se eu botasse mais outro ainda, ia ser o H-3, sabe? Então, vou deixar assim H- agora, a gente se entendeu já. Vamos para a próxima etapa. Agora a gente está trabalhando com íons, com essas coisas instáveis, com essas coisas desequilibradas. Não sei se alguém se identificou aí. Olha só o que diz este aqui. Vocês vão ter o seguinte: o número de prótons vai mudar? Nunca, nunca vai mudar. Por quê? Porque isso aqui é um carbono. Eu sei que o carbono tem 6 prótons e acabou o jogo, é isso. Então, 6 aqui. Se eu mexesse no número de prótons, ele ia virar outra parada, ia virar um nitrogênio, sabe? Massa, também sei. Nêutrons, já sei também. Primeiro passo, vocês vão se perguntar: se ele fosse alguém certo da cabeça, se ele fosse alguém equilibrado, quantos elétrons ele teria? 6. Mas não é o que está acontecendo aqui, ó. Quem é que está ganhando? Está ganhando os negativos. O negativo tem 2 negativos a mais. Ou seja, se ele fosse estável, ele teria 6, mas não é o caso. Ele tem 2 elétrons a mais. Olha só o que eu vou fazer. Acreditem. Eu estou dizendo para vocês que o sinal de negativo aqui está indicando 2 elétrons a mais. Ou seja, a carga negativa está vencendo essa luta por 2. Né? Olha bem. Se era 6 prótons, 8 elétrons significa que tem 2 elétrons a mais mandando nisso aqui. Espero que tenha feito sentido. Vou tentar outros exemplos. Olha só. Vamos para o caso do boro. Né? O boro, 5 prótons, pesa 10, sobra 5 nêutrons e os elétrons dele. Se ele fosse estável, seria 5, eu sei disso. Agora, quem é que está ganhando? Está ganhando os mais. Está ganhando o mais, ou seja... Será que eu aumento o número de prótons? Eu boto um 7 aqui? Nunca! Já falei isso para vocês. Se tu aumentar o número de prótons, vai virar outra parada, vai virar outro elemento. Entendeu? Ia virar o nitrogênio de novo. Nesse caso aqui, então, olha bem. Não vai ser 5 elétrons, porque ele está instável. A carga positiva está ganhando por 2 a mais. Ou seja, arrancaram 2 elétrons e deixaram os prótons mandando. Se eu arrancar 2 elétrons aqui, ó, era para ser 5, não é 5, arrancaram 2? Pronto, 3. Tem 3 elétrons que estão sendo derrotados por esses 5 prótons. Ou seja, esses 5 prótons são mais fortes. Vamos para o mercúrio aqui, ó. Mercúrio tem 80 prótons, o peso dele é 200, sobram 120 nêutrons e se fosse estável, se fosse certinho, estaria 80 aqui, mas não é o caso. Os elétrons estão ganhando essa briga por 2, ou seja, tem 2 elétrons a mais vencendo essa luta. Eu sei que aqui vai ser 82. Olha o caso do nátrium, que é o sódio. Vai ter 11 prótons, 23, 12, e aqui tá. Se fosse estável seria 11. Mas alguém está ganhando, os prótons estão ganhando, olha só, por mais um. Tem um próton a mais do que o número de elétrons, certo? Então eu venho aqui, pá. Por favor, não façam isso. Não mexe no número de prótons, tá? Deixa o número de prótons ali, é uma coisa que não muda, é a identidade, é o número do átomo, é o número atômico dele. Se tu vai mexer em alguma coisa, mexe nesses bagaceiros que são os elétrons, que são as porcarias que não pesam mesmo. Olha só o que eu vou fazer. Se tem mais prótons do que elétrons, quantos? 1.
tira um elétron daqui, fechou a conta. Agora tá, olha só, tem um próton a mais do que os elétrons. Tá bom? Vamos ali. Para organizar essa disputa aqui, eu fiz as perguntas, né, por escrito. Vamos lá. Quem está ganhando e por quanto? Vamos lá. Quem é que está ganhando? Está ganhando o sinal de mais, ou seja, mais 2. Vai ter 2 prótons prótons tem acento, né? Prótons a mais do que elétrons, que também tem acento. Olha só, tem 2 prótons a mais que elétrons. Então eu vou... Tá, essa aqui é a que a gente acabou de fazer, né, gente? Olha só, pá, 6, pesa 12, tem 6 nêutrons, então tem 2 prótons a mais que elétrons. O que eu faço com os elétrons? Eu vou ter que retirar os elétrons para que daí sobrem mais prótons que ganham essa luta. Olha só, 4. Deu certo, ok. O cálcio, ó. O cálcio ele vai ter 3 o quê? Vai ter 3 prótons a mais de novo. Vamos lá então. Vai ter 3 prótons a mais do que os elétrons. Tá. Você não precisa botar acento. Quantos prótons ele tem? 20. Quanto que ele pesa? Pesa um montão. Quantos nêutrons? Mesma quantidade. Elétrons. Seria 20, não é 20. Eu sei que não é 20 porque ele está desequilibrado. Ele tem 3 prótons a mais. Então eu vou arrancar elétrons de forma que sobrem 3 prótons a mais. Olha só, eu vou arrancar daqui, pá. Eu estou vendo que tem 3 prótons a mais do que os elétrons. Viu? Olha só, tá aqui, ó. Pronto, time. P, o fósforos. O fósforos, ele tá... Eu vou rapidinho aqui botar os valores, né? Eu só peguei uns elementos fáceis para nós aqui. Se ele tivesse estável, seria 15. Quem está ganhando? O menos, os elétrons estão ganhando. Estão ganhando por quanto? Por 2, ou seja, tem 2 elétrons a mais do que os prótons. Olha só o que eu vou fazer, vou botar 2 elétrons a mais. Agora ele tem 2 elétrons a mais do que os prótons. Tá? Organizado. Potássio. Potássio, prótons. Eu vou botar o 19, eu vou botar o peso 39, de 19 para chegar em 39 vai dar 20. Tem 20 nêutrons, certo? Os elétrons, era para ser 19, mas não é. Quem é que está ganhando? Está ganhando menos, os elétrons estão ganhando. Por quanto? Por 2, ou seja, tem 2 elétrons a mais. Tá? 2 elétrons a mais, portanto, 2 elétrons a mais. Próxima, magnésio. Sumiu as perguntas. Tá. O magnésio, tu vai ter 12, 24, 12, era para ser 12, mas não é. Tu tem um próton a mais. Eu vou tirar um elétron, né? Porque daí eu deixo os prótons ganharem. Ó, agora tem um próton a mais do que o elétron. PB. Isso aqui vai ser pauleira. Vamos lá. O PB diz assim, ó. Quem está ganhando? O negativo. Então, tem 2 elétrons. Tem 2 elétrons a mais do que os prótons. É verdade, concordo, que é o que está escrito ali. Quantos prótons tem? 92. Quanto pesa? 207. 92 menos 207 vai dar 108. 108 mais 7. 115. 115 nêutrons. E o número de elétrons agora era para ser 92, né? Era para ele estar estável, mas ele não está estável. Os elétrons estão ganhando por quanto? Por 2. Olha aqui, 94. É isso, né? 2 elétrons a mais do que os prótons. É o que eu escrevi aqui, tá corretíssimo. Cátion monovalente de prata. Tá, Sor, vai existir um dia em que eles vão nos dar o nome da porcaria ao invés de dar a letra dela? Sim. Então, vamos ter que escrever o que é um cátion monovalente de prata. Tá, cátion monovalente de prata. Vamos ver o que é a prata, né? Vamos lá na tabela. Tabela. A gente nem usou tabela. Vou achar uma melhor. Prata. A prata eu já falei que ela é argentum. Então, ó, olha só. Cadê a prata? Aqui, ó, AG 47108. Tá, vou anotar isso. Vocês vão ter a folha para escrever, eu não. Só tem um computador, nem dá para escrever no computador. 47108.
47,108, tá. Agora eu tenho certeza que é 47,108. Ó, a prata, ela se chama Ag. Esse Ag é 47,108. Ok, tá. Qual desses dois é o próton? É o menor, óbvio, 47. Agora, quanto é que pesa 108? Para chegar nesse valor, eu vou precisar de 61 nêutrons, né? Para chegar de 47 em 108, vai faltar 61. Ok, 61 nêutrons. Se fosse alguém estável, seria 47, mas não é estável. Ele chamou que é um cátion. Cátion significa mais. Significa que o próton está ganhando. Por quanto? Mono. Mono significa 1. Ou seja, é como se eu tivesse escrito isso aqui, né? Do jeito mais bonito, mas é isso aqui que está escrito, que era para estar escrito. Eu sei que tem um próton a mais do que os elétrons. Ou seja, eu vou botar mais um próton aqui? Não, eu vou retirar um elétron para deixar os prótons ganharem. E aí vai estar perfeito, ó. Foi o que eu escrevi desse jeito, ó. Tem um próton a mais do que um elétron. Essa aqui foi mais pauleira, a gente teve que ir lá encontrar quais eram os valores da prata, depois dizer que essa prata ela é um cátion, né, positivo, e que ela era monovalente, só um. Deixa eu ver se tem mais algum desses bons. Não, vou acelerar um pouco. Olha esse aqui, meu Deus, nitrogênio e várias interrogações. Vou tentar descobrir lá o que é esse nitrogênio. O nitrogênio, como é que está escrito aqui? O nitrogênio, ó, o nitrogênio ele é 714. 714, vamos lembrar disso. O nitrogênio vai estar aqui. Ele é número 7. Peraí. 7. E aqui 14. Tá bom, vamos lidar com isso. 7, 14. O número de prótons dele, 7. Número de massa, 14. Opa. E agora, se ele fosse estável, ele estaria em 7, mas não é o caso. No caso, ele é um menos 2. Ou seja, elétrons, né? 2 elétrons ganhando. Ou seja, eu vou adicionar elétrons para os elétrons superarem os prótons. Vamos adiante. Eu quero uma boa. Não tem mais cátion de manganês monovalente. Só mudei a hora, só embaralhei a ordem das palavras, tá? Eu quero um manganês, ó, M-A-N, tá? Eu quero o MN, vamos lá no MN. A gente tem aqui um MN, peraí. O MN, gente, ele vai estar escrito aqui, ó, 2554. É, quase 55. Vamos usar 54, que... sei lá, 20... Então, 2554. 2554. Ó, o MN, ele é 2554, só que ele é um cátion positivo e ele é monovalente. Então vamos botar um sinalzinho de mais aqui. Vocês vão ter então quantos prótons? 25 prótons, pesa 54, seria 29 nêutrons, né, para chegar no 54. Quantos elétrons? Ele vai ter 25, mas eu sei que ele é mais, ele é um cátion, então ele tem... Não, ele não tem 2, ele tem um só. Ele tem um próton, né, um próton a mais do que um elétron. Então eu vou retirar um elétron, né? Vou retirar um elétron, para que daí os elétrons percam essa batalha, os cátions, os prótons ganhem por 1. Ânion monovalente de prata, acho que a gente acabou de fazer esse, não foi? Não, vamos fazer outro então. Hélio mais 1, tá, Hélio mais 1. Tá, eu acho que eu vou fazer só mais esse Hélio mais 1 e a gente, vamos embora depois, vamos para as questões de verdade. HE, aqui ó, 2 e 4, tá? O Hélio, ele é 2, Hélio, ele é 2 e 4. Cadê Hélio? Ele é número 2 e número 4. Tá, fechamos assim. Quantos prótons vai ter? Vai ser o número 2.
Quanto pesa? 4. Quantos nêutrons? 2. Quantos elétrons? Era para ser 2, mas dá para ver que os prótons estão ganhando por mais 1. Então, eu vou retirar um elétron, certo? Tá, vamos embora. Chegamos nas questões, finalmente. Ô, Glória, aqui tem uma tabela, olha, precisava ter ido tão longe. A região central do Rio Grande do Sul vem sendo citada pela mídia em função das descobertas arqueológicas. Um dos processos de datação arqueológica envolve o isótopo do carbono. Isótopo, ó. Um iso, né? Iso é igual, po de prótons. Um isótopo do carbono, o carbono 14. Ou seja, ele está falando que tem um carbono com o mesmo número de prótons de todos os carbonos que existem no mundo, porque se tu mexer no próton vai virar outro bicho, vai virar o nitrogênio. O carbono 14, tarará. Analisando a tabela periódica, podemos afirmar que, vamos lá, o carbono 14 tem 14 prótons. Jamais tu não me fala uma coisa dessa, porque se tu quer mexer no número de prótons dos outros agora, tu quer mudar o número atômico, o número que define que ele é um carbono? Não, absurdo. Letra B. É porque eu sei que o carbono tem 6, né? Olha só, o carbono está aqui, ó. O carbono está aqui, ele tem 6 prótons, não tem como ele ser outra coisa. A diferença entre as partículas do carbono mais abundante, um tal do C12, e o carbono 14 são 2 nêutrons. O carbono ele está com 12 aqui, ó. Olha, é verdade. Ele tem 2 nêutrons a mais. Por quê? Porque se o carbono normal pesa 12, né? E o carbono 14 pesa 14, óbvio. O que ele vai ter a mais? 2 prótons a mais? Não. Aí ele vira oxigênio. Vai ter 2 elétrons a mais? Não. O elétron não pesa mesmo. O que ele vai ter? 2 nêutrons a mais. Resolvido? Eu acho que acabou. Vamos ver a letra C. O carbono 14 tem 2 prótons a mais. Não vou ler. Não vou nem ler. Não, só de raiva. Letra D. O carbono tem 2 elétrons a menos do que o carbono 14. Ah, irmão. Tá aí, tu acha que tu tirar um elétron vai mudar muito o peso do carbono. Letra E. Não existe diferença em relação ao número de partículas. Claro que existe. Se um pesa 2 a mais, é óbvio que vai pesar mais, é óbvio que vai ter uma partícula a mais. Quer dizer, 2 partículas a mais. Tá. Já me irritei com essa pergunta. Próxima pergunta. Essa é legal. Falou um montão da prata. E nos deu, obrigado, a prata. Ele disse que a prata é 47,108. Valeu, irmão. A prata nesses tecidos costuma estar presente na forma de íons prata Ag mais 1. Opa, agora sim, ele não quer o Ag, ele quer o Ag mais 1, o cátion monovalente de prata, tudo bem. Sob o íon prata, podemos afirmar que tem 46 prótons, tá, aqui está 47, não vai mudar nunca, então vai ser 47 prótons. Eu vou até matar as alternativas que são ruins, ó. 46 prótons, não, por favor, me respeita aqui, né? Respeita a minha história. Vamos para a próxima. A letra B também merece morrer. As outras estão boas, ó. As outras estão legais. Agora vai dizer assim, ó. Quantos elétrons vai ter nisso? Se ele tem, vou ter que escrever. Sinto muito. Se ele tem 47 prótons, significa era para ter 47 elétrons, mas não é o que está acontecendo, porque ele é um íon mais 1, ou seja, os prótons estão ganhando por 1 a mais. Eu vou mexer no número de prótons? Não, nem tem alternativa para isso. Eu vou mexer no número de elétrons. Se tem prótons a mais, eu vou diminuir o número de elétrons. Olha só, que perca elétron. Agora tem um próton a mais do que um elétron. Então, a alternativa C, ela é mentirosa, porque ela está falando que tem 47 elétrons, e isso é quer dizer, é errado, né? Tá, a letra D e a letra E estão pegadas, ó, tá bem parecida. A letra D diz que tem 61 nêutrons e a outra diz que tem 108 nêutrons. Ele é um Ag108, significa que ele pesa 108. Ó, vou até empurrar mais para baixo. Se tu pesa 108, ó, a tua massa, ela é, vou botar assim, ó, 108 massa. Quantos nêutrons tem? Ó, 47 desse peso são só prótons, sabe? Então, ó, 108 menos 47 vai dar 61 nêutrons.
Tá, acabou a questão, olha só. Aqui ele tentou sacanear a gente dizendo que seriam 108 nêutrons, que é uma mentira, que é um erro. Então ficamos com a alternativa letra D, que é assim que cai. E é por isso que a gente ficou fazendo aquele malabarismo ali todo aquele tempo. Vamos ver esse tal, o cádmio. O cádmio, 48112. Tá. Ele quer saber o íon cádmio CD mais 2. Tá, ok. Então a gente está lidando com o cádmio aqui em cima, mas ele quer o CD mais 2. Vamos lá, vamos ter que fazer aquele esquema. Quantos prótons esse louco tem? 48, tá lá em cima, 48. Quantos elétrons... Tá, depois eu faço isso. Quanto é que pesa? Pesa 112. Quantos nêutrons ele vai ter? 48 menos 112 vai dar 64? 64. 64 nêutrons. E quantos elétrons vai ter? Era para ser 48, mas não é o que está acontecendo. A gente está falando do CD mais 2, olha só. O CD mais 2, ele é 2 prótons a mais. Ou seja, eu vou arrancar 2 elétrons para que os prótons ganhem. Olha aqui, 46. Vamos lá. Alternativa A, 48 prótons, 48 elétrons. Não, ele é um íon, ele não é estável assim, bonito. Letra B, 48 prótons e 112 nêutrons. Não, isso aqui é um desrespeito. Essa frase aqui é um desrespeito. Letra C, 48 prótons e 64 nêutrons. Perfeito, foi o que eu calculei aqui, ó. Se a minha matemática está certa, acabou a questão. Aqui tu tirou prótons, isso aqui é sacanagem. Essas outras duas tu tá tirando prótons. Olha só o que eu vou fazer, ó. Para que ninguém nunca mais leia elas, eu vou apagar a existência delas. Pronto. Aqui diz, questão 13, tá? Tá falando do lítio. Ao se transformar em íon lítio, assume a forma de um cátion monovalente. Beleza, um cátion, né, positivo, monovalente. Baseado nessas informações, é correto afirmar que o íon lítio apresenta um próton a mais que os nêutrons. Não, nêutron não faz diferença, nem tem energia isso aí. Um próton a mais que os elétrons, tá? É um próton a mais que os elétrons, né? Se ele é um cátion, ele é positivo. Se ele é monovalente, um próton, né? Um próton a mais do que os elétrons. Os prótons estão ganhando por 1. Letra B, perfeita. Letra C, o mesmo número de prótons e elétrons. Não, ele é um lítio. Ele é um íon, amigo. Letra D, um elétron a mais que os prótons. Um elétron a mais do que os prótons. Não, cara, daí ele ia ser um ânion. Daí ele ia estar com carga negativa. Ele é um cátion, olha só. Cátion. E a letra E, o mesmo número de prótons e nêutrons. Tá, vamos ter que calcular. Quantos prótons ele tem? Ele tem 3 prótons. Quanto é que ele pesa? Ele pesa 7. Tá, fácil. Ele tem 4 nêutrons. Então, mentira, tá? Letra E. Se vocês não cansaram ainda, tem mais uma. Ele te joga várias coisas. Ele te joga sódio, bicarbonato, potássio, meu Deus do céu, e outras coisas. Baseado nessas informações sobre os cátions e ânions citados, é possível afirmar que... vamos ter que ver cada um desses bichos. Letra A. Todos os cátions são monovalentes. Não, cara, aqui ó, o sulfato é menos 2. Não, cai fora, irmão. Ah, não, cátions. Gente, cátions é positivo, então eu errei, perdão. O cálcio ele está como mais 2 aqui. Então ele não é monovalente, ele é divalente. Então... Tá, alternativa A, mentira. Letra B, todos os ânions são monovalentes. Não, acabei de mostrar um ânion que é divalente. Letra C, os cátions são metálicos. Vamos ter que ver. Ó, aqui é um cátion que é metal, sódio, né? Potássio. Potássio é um cátion e também é metal. Magnésio é um cátion e é metal. Fluoreto, o flúor não é metal, mas é negativo. Cálcio é metal. Os cátions são metálicos. Dá para falar isso. Perfeito. Vamos na letra C. Vamos ver as outras. Os ânions são substâncias simples. Olha, meu querido, tem um NO3
3 menos... Esse aqui é um SO também? Acho que não dá pra dizer isso. Esse aqui é um HCO, tem 3 coisas aqui. Não dá pra dizer que é simples. Todos os cátions são metais alcalinos. De novo essa bicheira. Vamos ver então se o Na, o Mg e o K são... Não, pera aí. Se o Na, o K e o Mg são alcalinos. Vamos lá. Aqui, ó. Na tá aqui. Mg tá aqui. K tá aqui. Ué. Meu Deus do céu. Vai. Tá passando mal já. O Ca. Vamos ver se esse Ca tá ali. Ah, o Ca e o Mg, eles... Ó, aqui são os metais alcalinos. Esses aqui são outra coisa. São os alcalinos terrosos. Então, ó. Se vocês não soubessem, não ia determinar a questão, né? A gente conseguiu já tirar uma verdade dessa questão, que foi que os cátions são metálicos. Foi isso que a gente, olhando para esses objetos aqui, a gente viu que são metálicos. Tem mais uma aqui, gente, não desiste ainda, tá? Ó, o ferro está presente numa série de elementos, porém é assimilado na forma de um íon ferroso Fe+2. E o íon férrico Fe+3. Tá. Baseado nisso, podemos afirmar que o íon ferroso, qual é que é o ferroso? O ferroso é o Fe+2. Tá, então vou ter que pegar um ferro e vou ter que... mais 2, vou ter que arrancar 2 elétrons desse louco. Ó, no mundo normal ele tem 26 prótons, ele tem massa 56, ele tem nêutrons 26, 30, né? Fácil. E agora o número de elétrons. Era para ser 26, não é 26, porque ele é um Fe+2. Se ele é um Fe+2, eu vou ter que arrancar 2 elétrons para os prótons poderem ganhar. Vamos para as alternativas. 26, 26, 26, tá. Qualquer uma dessas alternativas de cima aqui. De novo, né? Os caras rateando na nossa. Então, vocês têm ali, ó. Onde diz 26 elétrons, é mentira, porque eu já calculei e deu 24. Então, ó, sobrou só a B e a C, 56 nêutrons ou 30 nêutrons. 30 nêutrons, né? Não vai dizer que 56 é o peso dele, não rateia. Alternativa letra C. Vamos ver se acabou. Acabaram os exercícios? Não tem mais nenhum. Olha, dos exercícios que eu separei, era isso. Vocês puderam ver então como é que cai. Cai principalmente de 2 jeitos. Você tem que saber o nome das coisas, tem que saber fazer esse joguinho aqui, ó, de saber que um cátion é positivo, daí tu vai lá e arranca os elétrons. Então esse é o jogo que vocês vão ter que fazer na hora, esses dois. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Podem me chamar, né, se ainda der tempo. E eu tô aí, gente. Valeu, abração. Ai meu Deus, como é que sai daqui?